Olá pessoal, como estão vocês? Espero que bem. Vamos falar de Fórmula E, né? O final de semana foi de Fórmula E em Roma, rodada dupla em Roma. Final de semana aí que meio que vai desenhando o final da temporada da Fórmula E em 2023, essa 10ª temporada da Fórmula E. Tudo indica que a gente pode ter um campeão, um novo campeão, né? Nessa 10ª temporada. Jake Dennis arrancou aí para o título nessa rodada dupla de Roma. Foi o 7º top 5 consecutivo do Jake Dennis na temporada. Eu comecei a fazer os vídeos sobre a temporada lá no E-Prix de São Paulo, era mais ou menos a 5ª etapa. Ele ficou o E-Prix de São Paulo e a primeira corrida de Berlim fora ali dos pontos, e depois disso, na segunda etapa de Berlim em diante, ele sempre esteve no top 5. O pior resultado dele foi 4º lugar, por sinal o 4º lugar da primeira corrida de Roma, né? Um P4 na primeira corrida de Roma. E na segunda corrida ele varreu, né? Fez a pole, conseguiu a vitória, liderou todas as voltas e ainda mandou a melhor volta da corrida. É o primeiro piloto a conquistar pela segunda vez um Grand Slam na história da categoria, em 10 temporadas de Fórmula E. Com isso, eu vou até adiantar um pouquinho aqui, vamos falar aí um pouquinho do campeonato de pilotos da Fórmula E, né? Jake Dennis tem 195 pontos contra 171 do Nick Cassidy, 151 do Mitch Evans e 146 do Pascal Wehrlein. São esses os 4 pilotos com chances matemáticas de título, né, em Londres, já que são 2 corridas valendo pouco mais aí são 29 pontos, dá mais ou menos 58 pontos no final de semana de Londres, como foi no final de semana de Roma, né? Então são 58 pontos aí na margem aí de pontuação. O Nick Cassidy tem 24 pontos de desvantagem pro Dennis, o Evans tem 44 pontos de desvantagem e o Pascal Wehrlein tem 49. Depois disso a distância só aumenta, só lembrando, são 3 pontos da pole, 25 da vitória e 1 pontinho pela volta mais rápida da corrida. Então, basicamente, esses pilotos aí vão, para tentar uma chance de título, vão depender muito aí do resultado do Jake Dennis e também fazer o dever de casa na rodada dupla de Londres, né? O Mitch Evans até vinha muito bem no final de semana, depois de vencer a primeira corrida, mas na segunda ele causou um acidente com o Nick Cassidy, né, que implicou aí demais nos resultados da dupla nessa corrida de Roma. Esse acidente aí causado pelo Mitch Evans, né, em cima do Nick Cassidy, o Halo mais uma vez entrou em ação aí e aí prejudicou demais a corrida dos dois, né, tanto do Mitch Evans quanto do Nick Cassidy. Tira os 2 pilotos da briga aí pelo título em relação ao Jake Dennis, né. O Mitch Evans, com esse acidente, abandonou a corrida voltas depois e teve pelo menos aí, também durante a temporada ele teve mais 2 fogos amigos aí do Sam Bird, mas não dá nem para culpar mais o Sam Bird, já que teve esse acidente aí nessa corrida de Roma, complicando demais a vida dele aí no campeonato. Com relação ao Nick Cassidy, ele conseguiu o P2 na corrida 1, então foi um bom resultado no final de semana, né? Assim como o Mitch Evans já tinha conseguido um bom resultado no final de semana, mas terminou em P14, né, na segunda corrida do final de semana, justamente pelos problemas aí que ele teve causados por esse acidente na etapa aí, na segunda corrida de Roma. Assim, se tudo se confirmar, os desempenhos das últimas corridas se confirmarem, ele deve ficar com o vice-campeonato. A diferença do Nick Cassidy para o próprio Mitch Evans já é bem grande, e do Mitch Evans para os outros 2 nem se fala, né? Só quem está mais longe que Evans e o Nick Cassidy do Jake Dennis é o Pascal Wehrlein, que segue numa maré de baixas pontuações ao longo do final de semana. Aí. Foi apenas 9º colocado na primeira corrida do final de semana, 7º colocado na segunda corrida do final de semana. Ainda escapou do Big One, que eu já vou falar da corrida 1, mas ainda assim o desempenho do Pascal Wehrlein foi bem abaixo mais uma vez, bem longe do que a gente podia ver aí no início da temporada e do que a gente vinha vendo aí ao longo aí da primeira metade da temporada, né? Ele realmente caiu bastante de desempenho. Só um milagre aí para dar esse título para Pascal Wehrlein lá em Londres, né? Falando aí do grande acidente, né, do final de semana. Esse acidente aí aconteceu
Na primeira corrida do final de semana, o Sunbird rodou e aí a galera ficou parado no meio da pista, a galera tentou desviar. Esse que acerta ele é o Eduardo Mortara. É um acidente que por pouco não causou algo muito pior, né? Então foram no total 6 carros envolvidos. O primeiro que bate no Sunbird é o Sebastian Buemi, e aí o segundo a bater no carro do Sunbird é o Eduardo Mortara. O Mortara ainda teve a presença de espírito de conseguir tirar um pouco da direção do próprio Sunbird, né? Conseguiu jogar para a parte traseira do carro do Sunbird e livrar aí ele de uma pancada mais forte. Foi um acidente muito perigoso. As equipes tinham preocupação com relação a bumps nas pistas de rua durante os testes antes mesmo da pré-temporada. E essa pista de Roma já sabia que tinha uns bumps muito sérios, muito acentuados, e causaram vários acidentes ao longo do final de semana, né? Com relação a esse acidente do Sunbird, esse Big One na corrida 1, a direção de prova fez o que lhe cabia, deu a bandeira vermelha quando viu que a coisa tinha sido muito grande, o acidente tinha sido muito grande, não tinha muito como avisar o piloto que vinha atrás ali, é um ponto meio complicado, né? Um ponto meio cego. E assim, até que a direção de prova agiu corretamente nessa parte. O problema é que esse não foi o primeiro acidente nesse ponto durante todo o final de semana, né? O primeiro acidente do final de semana foi o que envolveu aí o Jake Hughes. Na classificação ele pega um bump, perde o controle do carro e bate. É o suficiente para estragar o carro num nível que ele não consegue disputar a primeira corrida do final de semana. Afetou o chassi do carro e ele não participou da primeira corrida, nem largou, né, justamente por não ter um carro seguro para fazer a participação dele na primeira corrida. Durante a corrida, um pouquinho antes do Big One, a gente teve ainda mais um acidente no mesmo trecho, foi com o André Lotterer. Ele bate nesse trecho aí, vem se arrastando no muro e causa o primeiro safety car da corrida, e aí logo em seguida, voltas depois da relargada, vem o acidente com o Sunbird, também no mesmo trecho ali, né, bem perigoso. Até o do Sunbird foi bem mais sério, bem mais grave, um acidente que assustou bastante. Mas a questão é o seguinte, a FIA e a própria categoria acabaram se omitindo um pouco com relação aos problemas que esse carro sofreria em pistas onduladas, né? E aí foi o que aconteceu nessa prova de Roma. Tivemos os bumps, as ondulações mais sérias que fazem o carro saltar, e aí um acidente muito forte, por pouco não aconteceu algo mais grave, e aí a gente espera que a categoria tome alguma atitude para a próxima temporada. A prova de Londres não deve ter tantos bumps assim, né? Afinal de contas acontece no estacionamento, mas vamos ver como que vai ser a rodada dupla lá de Londres com esses carros, né? Falando em Londres, a Fórmula E volta para a sua rodada dupla que encerra a temporada de 2023 nos dias 29 e 30 de julho, e aí acaba a temporada da Fórmula E. A gente só tem Fórmula E em 2024. Diz aí para vocês quem que vocês acham que leva esse título da Fórmula E: Jake Dennis, Mitch Evans, Nick Cassidy ou Pascal Wehrlein. Eu já dei a minha opinião durante o vídeo aí, mas eu acho que vai ser aí meio que tranquilo aí para o Jake Dennis, como já falei no vídeo. Ao longo da semana teremos mais um vídeo, né, a prévia do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, que acontece no próximo final de semana. Na semana que vem a gente fala do Grande Prêmio da Hungria. Na outra semana temos o Grande Prêmio da Bélgica e a Fórmula 1 entra em férias, né? Na semana seguinte teremos mais 2 vídeos, né? Aí o vídeo sobre o Grande Prêmio da Bélgica e a final da Fórmula E, consequentemente, né? Que já vai ser também o final de semana da Fórmula E e encerrar sua temporada de 2023. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui e fique ligado com a gente.